Bom dia. Estamos bem? Sim. Bom, então já estamos na reta final da parte que me toca os estudos deste livro de Efésios. Então, ah, eu de verdade espero que tenha sido, ou que esteja a ser, não, edificante e que podamos sair daqui fortalecidos. Não? Esse é o propósito. Então, antes de começar, se me acompanhais numa oração Senhor, obrigado por poder estar aqui esta manhã, Senhor, com vida, Senhor, com interesse pelas tuas coisas, Senhor. Temos fome e sede de ti, Senhor. Queremos escutar a tua voz, aprender a tua palavra, Senhor. Senhor, queremos crescer em ti, Senhor, que tu nos possas usar na tua obra, Senhor, como tu queres, Senhor. Graças, Senhor, por poder estar juntos, por poder orar, por poder ler, Senhor, por poder ter uma Bíblia, Senhor, por poder, Senhor, congregar-nos, Senhor, e juntos poder louvar-te, Senhor. Graças, Senhor. Em nome de Jesus, peço que abençoes esta reunião, Senhor, que a tua palavra possa cair em boa terra, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Bom, então vamos ao capítulo 4. Terminamos a semana passada não, na terça-feira, com este versículo 16, um versículo muito bonito sobre o que é a igreja. Às vezes eu escutei, pois, falar da igreja e, e pronto, às vezes só fala da igreja, mas sem ah, realmente entendermos, não, o que é que significa a igreja, não, o que é a igreja. Não, a igreja não é somente uma palavra solta, uma palavra bonita que fica, senão tem um peso. A igreja diz que temos estado a estudar a igreja, que é a casa de quê? De Deus. Ou seja, não é qualquer coisa, não. É a casa de Deus. Então, aqui terminamos o versículo 16. Como é que podemos edificar? Como é que podemos? O propósito é crescer, o propósito é fortalecer-nos, todas as juntas. Depende de nós o crescimento, não vai depender de ninguém de fora, depende de nós. O gente de fora pode orar por nós, mas nós somos os que, bem ajustados, cada um a pôr a sua parte, a desenvolver os dons que Deus lhe dá, podemos, ah, ou seja, marcar a diferença, não? Ou seja, edificar a igreja, que sejamos reconhecidos assim, desta maneira. E então, no versículo 17, nesta exortação, então vamos dizer, a primeira parte do capítulo, do versículo 1 ao versículo 16, era andar em unidade. Como é que nós podemos edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja? A primeira coisa, a exortação que o apóstolo Paulo faz, esta semana passada vimos isto, era andando em quê? Em unidade. Essa é a primeira coisa. Uma igreja forte tem que ser uma igreja unida. Um corpo forte tem que ser um corpo que seja todas as partes unidas, para poder ter um desempenho efetivo, não é? Então aqui agora começa outra secção que nos exorta, não? O apóstolo Paulo exorta a levar uma vida em pureza, que é outra cara, outra vertente das exortações que Paulo faz. Uma maneira de ser uma igreja forte, uma igreja que edifique, uma igreja é se andamos em pureza. Então faz aqui uma exortação e um chamado. E porquê que eu dizia isso? Porque às vezes escutei de certa gente, não, pois a igreja para cá, a igreja para ali, a igreja para lá, a igreja tal, tal, tal. Mas depois nós temos de saber como dirigir-nos. Eu queria só, Luís, antes de ir aqui, pôr um versículo, 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, e vais a ver isto, não? O importante que é este versículo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, antes de arrancar aqui. Então o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na primeira epístola e diz assim: eu escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem que depressa. Versículo 15. Mas se tardar, então diz: eu escrevo-te estas coisas. Temos que ir à primeira Timóteo, estudá-la, a ver o que é que ele ensinou no capítulo 1, no capítulo 2, até chegar a este capítulo, para entender o que é que ele tinha escrito. Diz: para se tardar,
Diz, para que saibas como convém andar, e está a falar de uma mover-te, de um andar contínuo, ou seja, de um andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e que é quê? A coluna e a firmeza da verdade, a coluna e o esteio da verdade, o que sustém a verdade. Então, olha o que é que ele está a dizer. Eu escrevo essas coisas, dê-lhe um relatório. Isto tem que ser assim, os bispos têm que ser assim, os diáconos têm que ser assim, pam, pam, tem que haver uma ordem. Então não se pode andar, não se deve de andar, nem se pode andar de qualquer maneira. Porquê? Porque a igreja do Deus vivo e é a coluna e é a baluarte de quê? Da verdade. A coluna e o esteio da verdade, o que sustém a verdade. Então não é, nem se deve, nem podemos dirigir-nos de qualquer maneira. Tem que haver um temor, uma reverência, não é? Até à hora de usar esta palavra, não é? Até à hora de usar esta palavra. Propôs muitas vezes, em memória de uma pessoa, não vou dizer o nome, não é? Usava muito esta palavra e depois andava para baixo e para cima a fazer o. Entendes? Não é assim como dirigir-nos. Temos que haver esta reverência. Porquê? Porque a igreja, onde nós estamos inseridos, o corpo de Cristo, é a coluna e é o esteio da verdade. Então, agora sim vamos ao versículo 17, no capítulo 4. Então o apóstolo Paulo começa aqui a exortar, e esta exortação, este capítulo é isto, ou seja, estes versículos, os primeiros versículos é andar em pureza. Então, a primeira coisa, andar em unidade, e agora diz andar em pureza, e faz aqui uma exortação, que nós conhecemos este texto, mas pronto, dentro do contexto ganha outra fortaleza, não sei como dizer. Diz assim, portanto, eu digo isto, ou seja, que ele está a resumir o que veio a falar do versículo 1 até ao versículo 16, portanto, eu digo isto e testifico no Senhor. Ele diz, eu digo isto e testifico, dou testemunho ao Senhor, para que não andeis como os outros gentios que andam. Então aqui está a dizer, olha, escreve essas coisas para que, dizia a Timóteo, para que saibas como dirigir, como andar na casa de Deus, que é a coluna e a verdade, não é? Então diz, eu digo isto para que já não andeis, ou seja, ah, se realmente a obra de Cristo na nossa vida é uma obra efetiva, se nós entendemos o que é que significa isto, que nós estamos a falar, estar a fazer parte de um corpo, estar unidos e tal, uma coisa que tem que haver claramente é uma separação da maneira de viver a antiga que nós tínhamos, dos gentios, é que tem que haver uma clara divisão. Porquê? Porque a igreja, a casa de Deus, é a coluna e baluarte de quê? Da verdade. Da verdade. Então tem que haver uma divisão muito clara na nossa maneira de andar, na nossa maneira de viver, para os gentios, para o mundo, para a gente que não conhece o Senhor. É o que ele está a dizer aqui. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que já não andeis como os que andam os outros gentios. Porquê? Porque, se vocês lembram-se do primeiro estúdio, havia aqui o apóstolo Paulo sabe porque é que escreve isto, está a escrever aos Efésios. Lembram-se dos primeiros estúdios que era Efésios, estava o templo da Diana, havia umas misturas, não sei, de culturas ali. Esta transição do cristianismo para sair das tradições que eles tinham lá era um sítio complicado para adorar a Deus. Então misturava-se um monte de histórias. E Deus diz, olha, o que é que isso tem a ver connosco? Nós não estamos em Éfeso, não temos aqui... Sim, mas temos um montão de... O mundo, saímos daí e ainda custa muito deixar maneiras e formas e coisas. E então ele diz assim, olha, estamos no corpo de Cristo, fomos salvos por graça, o Senhor meteu-nos na família da fé, temos acesso a todas as bênçãos espirituais, o Senhor nos sentou no lugar celestiais juntamente com Cristo. Isto é obra dele, não é por nós, para que não nos podemos jactar, mas, é o que ele está a dizer, parafraseando, mas já temos que deixar, ou seja, não pode haver nenhuma mínima sombra de que nós temos alguma coisa a ver com isso. Porquê? Porque agora pertencemos e somos parte da casa de Deus, né? Desta coluna e baluarte da verdade. A sua igreja é, vamos a dizer, o seu corpo, nós, como indivíduos, esses teios da verdade, que mantemos a diferença entre a verdade e o espírito da mentira que há ainda aí no mundo. Então é o que ele diz, como os outros gentios na vaidade do seu quê? Pensamento. E se nós metemos aí, diz assim, o que é isto da vaidade do seu pensamento? É a tendência natural do homem de andar sem Deus.
não é outra coisa. Vaidade dos seus pensamentos, pensar que sabemos mais, pensar que somos mais e levar a nossa vida como nós levámos antes, que se nos falavam de Deus, a gente não queria saber absolutamente nada, não, ao contrário, quando nos vinham a falar da palavra de Deus, o que é que nós pensávamos? Essa gente está que está tal. Põe um versículo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E vais ver que é um versículo super conhecido ah, enquanto a isto. Não é? E aqui diz, não andeis mais na vaidade do seu pensamento, como andavam os de Efésios, que não queriam saber das coisas de Deus. Diz, já não tem nada a ver com eles, porque a palavra da cruz é que é loucura. Mas é loucura para quem? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. A gente vê lá de fora, olha para nós e diz, "Boh, o que é que vocês estão aí a fazer? Mas é que estão todos, tá? A família mesmo, o que estás aí a fazer? Tá? Para eles é loucura. Porquê? Porque não andam na vaidade de quê? Do seu pensamento. Pensam que sabem mais que o Senhor, não têm acesso. Então, diz, aqui o apóstolo Paulo está a dizer, olha, já não andeis como andam eles na vaidade do seu pensamento. E qual é que é o resultado direto desta vaidade do pensamento? Do levar a nossa vida sem Deus, do que pensar que nós sabemos mais. Olha, o resultado direto é no versículo 18. Capítulo 4, versículo 18 de Efésios. Qual é que é o resultado? Obscurecidos no quê? No entendimento. Há uma cegueira, se vocês vão lá na Thompson, fala de cegueira espiritual. Há uma cegueira espiritual que não os deixa ver. Porquê? Porquê que não há esta cegueira espiritual? Obscurecidos no entendimento e separados de quê? Separados da vida de Deus, ou seja, separados da vida de Deus. E porquê que estão separados da vida de Deus? Pela ignorância que há neles. E porquê que são ignorantes? Porque são duros de quê? De coração. São duros de coração. E agora diz assim, eu pensava disto esta manhã, não é? Então, olha, quantas reuniões, quantos estudos nós já não tivemos, não é? E agora, enquanto a isto da dureza de coração, vamos ver aqui um versículo, não é? E resistimos à palavra do Senhor, não resistimos à verdade, resistimos à graça do Senhor. Diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14, Luís, o Luís vai metendo rápido, assim vamos fazendo isto um bocadinho mais ligeiro. Diz, o homem natural, o que é que passa? O homem natural, o homem que não foi regenerado, o homem que não, que o Senhor ainda não fez esta obra de nascer de novo, diz, o homem natural, que anda na vaidade dos seus pensamentos, diz, não compreende as coisas do Espírito de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus. E assim éramos todos quando chegámos aqui, ou seja, víamos com a nossa ideia, com a nossa maneira de pensar e não entendíamos as coisas do Espírito de Deus. Diz, porque lhe parecem que loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem que espiritualmente. Necessitamos desta obra, não? Do Espírito Santo na nossa vida, deste novo nascimento, para poder entender e deixar de andar na vaidade da mente, com o entendimento obscurecido, deixar de ser ignorantes enquanto estas coisas, não é? Da maneira que também deixamos essa dureza de coração. A Bíblia exorta-nos em Oséias e em vários sítios da Bíblia, ou seja, parar para vocês, Campo Novo, tal, fazer barbetes, ou seja, quebrar esta dureza de coração. Para quê? Para que a palavra do Senhor possa cair em boa terra. Olha aqui em Atos, Luís, mete lá Atos, no versículo 7, é muito bonito este. Mano, muito bonito, não é que seja muito bonito o versículo, mas é ilustrativo, não? Diz assim, Atos no capítulo 7, no versículo 51 ou 53, é a exposição de Estevão, toda a gente sabe o que é que está a acontecer aí, não é? E então, chega a um ponto da exposição de Estevão, olha o que é que diz destes homens. Eles estavam a escutar a mensagem, o Estevão estava aí a fazer a sua exposição, olha o que é que diz, homens de dura quê? Serviço.
homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, e vós sempre resistis ao quê? Ao Espírito Santo. Assim que sois como os vossos pais. A minha Bíblia põe obstinados. Gente obstinada. Eu não sei se as vossas versões põem também ou não, mas a minha versão põe obstinados. Gente, ou seja, duros de coração. Ainda estavam a escutar a verdade e tal, mas tomaram a posição de dureza. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Assim estava a gente de Éfeso e assim estávamos nós também. Então diz, já não tem nada a ver com eles, obscurecidos, separados de Deus pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração. E agora a outra consequência disso, sabes o que é que é? Versículo 19. Tendo-se tornado insensíveis. Não? E este é um perigo grande, não é? Diz, então esta gente de Éfeso tinha-se tornado o quê? Insensível. Mas insensível a quê? Pois a palavra de Deus é insensível à verdade do Senhor. Tinham-se tornado insensíveis. Chegaram a um ponto onde já não sentiam, em espanhol se diz, nem sente, nem quê? Nem padece. Não sei se em português se diz aqui, também se diz, não é? Ou seja, nem sente, nem padece. Está insensível. É como se estivesse morto. Ou seja, pecam e voltam a pecar, e pecam e voltam a pecar, e nem sentem, nem padecem, nem há nada. Porquê? Porque da dureza de coração voltaram-se quê? Insensíveis, não é? Então é justamente o que o apóstolo Paulo está a dizer assim, olha, este não é a maneira, ao contrário, devemos ser que sensíveis, não é? E olha o que é que diz, tornando-se insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Porque era o que se passava ali, era o que se passava em Éfeso. Não vou estar a entrar em pormenores, mas ler a história, estudar um bocado e vocês vão ver os atos que se faziam da adoração com as. Ou seja, era uma coisa horrenda, vamos a dizer, não é? Que usavam raparigas, ou seja, era uma coisa. Entregaram-se com toda a avidez. A avidez, sabes o que é que quer dizer? Num desejo incontrolável. Que não podiam controlar o desejo, era um desejo incontrolável e bum, se entregaram de toda a sorte de impureza, não é? E o apóstolo Paulo está a dizer assim: olha, nós já não temos de ter nada a ver com eles. Porquê que não temos que ver com eles? Porque o encabeçamento deste capítulo, eu não sei as vossas Bíblias o que é que põe, no versículo 17 em cima, o que é que põe o encabeçamento das vossas Bíblias? Uns dizem santidade, outros, a minha Bíblia põe vivendo como filhos de quê? Da luz. Então, como filhos da luz, que o Senhor nos sacou das trevas à luz, estas obras já não devem de ter nada a ver conosco. O chamado é andar assim na pureza. Porquê? Porque estamos dentro da casa de Deus, que é a coluna e o baluarte da verdade. Então diz assim no versículo 20. No versículo 20 diz assim: vós, porém, não aprendisteis assim a quê? A Cristo. Isso não foi o que nos ensinaram aqui. Então, aí também é importante a ensinança, uma boa ensinança bíblica, não é? O apóstolo Paulo dizia, olha, que não foi assim que eu vos ensinei, não foi assim que aprendestes a Cristo, a andar desta maneira. Então, aprender a Cristo não é somente hum, ter conhecimento, venha aqui alguém à reunião, senão é uma coisa mais profunda, é algo mais profundo, é que realmente a vida de Cristo seja a nossa vida. Eu vou pedir ao Luís que meta aí um versículo e vocês vão poder ilustrar isto bem. Em Gálatas 2, capítulo 2, no versículo 20, este é um versículo super conhecido. Quando a obra de Cristo é efetiva, quando não é somente um conhecimento intelectual, senão que é intelectual e ao mesmo tempo experimental, não é? Olha o que é que diz no versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, porquê? Por mim. Esta versão é mais retorcida, não pode ser, não é? Bem, vou ler na minha. Espera, vou ler outra. Andamos às voltas que a versão ainda não. Também estamos em progress. Em progress. Não? A ver se conseguimos meter uma versão que seja mais, vamos a dizer, mais afim a todos. Então, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu.
Diz, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pronto, entende? É a mesma coisa, mas pronto, de outra maneira, entende-se de outra maneira. Então, já não perdemos assim a Cristo, ou seja, já não é somente um conhecimento intelectual, esta não foi ensinança, ninguém pode sair daqui a dizer assim, olha, aqui ensinaram-nos a fazer as coisas mal. Ensinaram-nos a levar uma vida de baça. As reuniões de domingo, saía aqui alguém a compartilhar e nos ensinava a ir a cometer pecado e tal. Não foi assim que ensinamos. Ou seja, o caminho de Cristo é justamente outra coisa totalmente diferente, aponta a outra coisa totalmente diferente, que é o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Olha, e chama-los a atenção. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Versículo 21. Se é que ouvistes e nele fostes quê? Outra vez volta a usar a palavra, fostes quê? Ensinados. Ensinados. Isso é a mesma coisa e por um lado, claro, nós não seríamos o que somos ao dia de hoje se não nos tivessem quê? Ensinado. Eu quando cheguei aqui não sabia absolutamente nada. Ou seja, nada. Uma grande parte do caráter depende, ou dependeu, ou depende ainda, ao dia de hoje, do ensino de outras pessoas que me ensinaram. Eu não sabia nada, não entendia, não sabia o que era ser cristão, nem sabia, é que nem queria sequer, não é? Não, esta não era a minha intenção. Mas depois uma pessoa a ser, é verdade. Ensinaram-me aqui, ensinaram-me ali, tal, não sei o quê, não sei o que mais, e ajudaram-me a chegar até onde eu estou ao dia de hoje, e o que ainda falta para a frente. Se eu que ouvistes nele e fostes ensinados conforme a verdade que há que em Jesus. E então qual era a verdade que havia em Jesus? O que é que o apóstolo Paulo estava a animar-los a eles? Porque voltamos à mesma coisa, porque é difícil essa transição do mundo para o cristianismo, custa, andamos a batalhar com tradições, com maneiras de uma vida, porque tivemos uma vida noutro tempo, não é? Então custa-nos as maneiras, a maneira como fomos educados na família, a tradição familiar, a religião e toda a história, a mentalidade que há no mundo e tal. Então o apóstolo Paulo diz que enquanto, versículo 22, capítulo 4, versículo 22, que enquanto, então de que maneira se vê isto? De que maneira vê essa ensinança? De que maneira se vê que Cristo está em nós? Sabes de que maneira? E ninguém a conversão é um momento, não no estalar de dedos, tu convertes ao Senhor, entregas a tua vida, mas depois é um processo para toda a vida. É um processo para toda a vida. Porquê? Porque estamos num crescimento. Vamos crescendo. Então, o que nos servia, essa é a mesma coisa do que o Joel, quando era pequeno, ia a qualquer lado, comprávamos e tal, o 33, não é? Agora o 33 já não vale. Porquê? Porque já calça o 43. Não é? Então, então as coisas, à medida que vamos crescendo, há coisas que antes para nós nem as víamos e pareciam boas, mas agora já há coisas que com 50 anos, com 50 e tal, que já é que nem ficam nem bem. Eu não sei se me consigo explicar, sabes? Há que atitudes e coisas é que nem ficam nem bem, não, é que não, já como homem, como mulheres, como pessoas já com uma certa idade, é que nem fiquem bem. Diz, enquanto ao trato passado, enquanto ao trato que nós tínhamos passado, diz, vos que despojeis do velho homem, porque o velho homem não faz outra coisa senão o quê? Corromper-se, corrompe-se, está viciado. Assim, o velho homem, a velha natureza está viciada. Ainda como a pessoa diz pela nossa boca, não, queremos fazê-lo, quero deixar, eu quero fazer isto, mas o velho homem está aqui, viciado. Está viciado. Então, o trato com o velho homem qual é? Nenhum, é despojar-nos. Despojar é tirar uma coisa de uma maneira violenta. Não pode haver, não sei qual é a palavra, não podemos ter pena do velho homem. Olha, tenho pena e vou deixar estar. Não, não, a Bíblia fala de outra coisa. Despojar-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do quê? Do engano. Pensar como antes, atuar como antes, esse o velho homem não dá, está corrompido. E anima a quê? Então, anima a despojar-nos e nos anima a quê? E vos quê?
renoveis no vosso espírito do vosso entendimento. Outras versões na vossa quê? Mente. E porquê que é tão importante isso na mente? Porque já vimos que o homem natural não pode entender as coisas do espírito, não é? Que nem consegue. Porquê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando muda, quando uma pessoa renova-se no entendimento, porquê é que põe aqui o entendimento? Sabes porquê? Porque a nossa conduta, isto é fácil de entender, a nossa conduta depende da maneira como nós entendemos as coisas. É uma exteriorização do que nós entendemos. Se nós entendemos, conhecemos bem a Cristo, se entendemos estas coisas, eu posso assegurar que a nossa conduta vai ser diferente. Entendemos isto? Se nós somos capazes de renovar a nossa maneira de pensar, e isto, vais ver a palavra arrependimento, realmente, literalmente, o que significa é mudança de maneira de quê? De pensar. Mudança de maneira de pensar. Se começamos a entender as coisas como a Bíblia nos ensina, se começamos a entender as coisas com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre nos vai levar à verdade, sempre nos vai levar à vontade do Senhor, não à nossa vontade. Então, por isso é que diz aqui: renoveis o vosso entendimento. Versículo 4, e vos revistais, 24, perdão, e vos revistais do novo homem, ou seja, despojar do velho e revestir-nos do novo homem, que segundo Deus, ou seja, aqui temos que, é uma decisão pessoal, não é? Mas claro, agora já somos representantes do corpo de Cristo, já Ele nos salvou por graça, já estamos na luz, já não estamos em trevas, já, ou seja, todo este processo que nós temos vindo a ver. E então chega aqui ao versículo 24 e diz: e temos que ser revestidos do novo homem. O velho homem tem que ser despojado. Então, isto é um exercício diário, não se pode ser condescendente com o velho homem, porque ele, ao momento, às vezes diz assim: então, mas como é que este ia tão bem e tal, era o homem que leva aqui tanto tempo, faz isto, faz aquilo, pum, pum, e passou estas coisas, passou, porque de um momento para o outro começamos a ser condescendentes com o velho homem. Deixamos de renovar-nos constantemente, deixamos de buscar a Deus e tal, não sei o quê, papai, e os costumes do velho homem começam a ver. Em vez de se ver o novo homem tem estas coisas, o novo homem tem este terno, vamos a dizer. Sabes o que é um terno, não é? Um fato, tem um terno, um fato. O novo homem tem este terno, diz: e vos revistais o novo homem, que segundo Deus, porque este novo homem, como é criado, segundo Deus, tem este terno. É criado em quê? Em verdadeira, duas prendas, duas prendas visíveis. É criado em justiça e em quê? Em santidade. Isso é o que se tem que ver, isso é o que se deve ver na nossa vida: justiça, retidão e santidade. Ou seja, que o outro, o velho homem, tem que ser tirado. O que se tem que ver na nossa vida, ou o que se deve ver na nossa vida, é justiça, retidão e santidade. Diz assim no versículo 25: pelo que deixei a mentira. Então, o passo seguinte de gente que está revestida deste novo homem que é criado segundo Deus, que busca a vontade de Deus, que anda em justiça e em santidade. O passo seguinte, o que é que é? Pelo que deixai a mentira e falai verdade, cada um com o seu quê? Olha o que é que diz: cada um com o seu próximo. E diz assim: então, mas porquê que é tão importante isto? Sabes porquê? Olha a continuação, olha o que é que diz: pois sois membros uns do quê? Uns dos outros. Somos um corpo. Então, um corpo, a minha mente não vai mandar uma informação ao meu pé errada para que eu sofra. Entendemos isto ou não? Somos um corpo. Falar mentira entre nós, a única coisa que vai fazer é fazer dano. Então, imaginar a alegoria do corpo, não é? O meu corpo, a minha mente é que manda a ordem e diz à minha mão. Ontem estava a trabalhar em cima do telhado e tal, e estava a pensar. Estava mesmo, olha, estava com o Luís e tal, e aquilo é uma rabanceira para baixo. Eu estava lá em cima a pensar: se a minha mente me manda uma informação mal ao meu corpo, eu caio daqui e se acabou, já não conto história, porque estava mesmo na esquina do telhado e tal. Então, o novo homem, que é criado segundo Deus, segundo a justiça, segundo a santidade, não vai falar mal, não vai falar mentira, não anda na mentira. Porquê? Porque entende o que é estar a ser parte do corpo. Entende, estamos unidos, somos um corpo.
Então a ideia nunca é fazer mal. Qualquer informação que a mente manda, ou manda uma informação contrária, vai fazer dano ao seu corpo e diz a Bíblia que ninguém quer fazer mal ao seu próprio quê? Seu próprio corpo. Quando fazemos isto é porque não entendemos o que é que significa tudo isto, o que é ser parte do corpo de Cristo, é que estamos fazendo mal à igreja, que é a coluna baluarte, à casa de Deus, é que fazemos um dano tremendo, não? Quando entramos nessas coisas e não nos damos conta delas, não é? Então diz assim no versículo 26, à continuação, irai-vos, mas não quê? Não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa quê? Ira. Então aqui diz, irai-vos, e algum pensa, então estou safo, não? Ou seja, posso me chatear e tal. E há momentos do dia que, às vezes, há momentos de tensão e há momentos de fricção e tal, não é? E a Bíblia diz, bom, pois irai-vos, a raiva do homem, põe aí e tudo. Mas o problema não está isto, o problema está quando há alguém, nós guardamos um sentimento de amargura, de raiva, não? E aí o que a Bíblia diz é que estamos a dar lugar a quem? Diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, diz, nem deis lugar a quem? Ao diabo, não é? Porquê? Porque abrimos a porta, não somente, como eu apontei aqui, diz, é que não somente lhe damos a oportunidade, senão como lhe abrimos a porta ao inimigo para entrar. Volvemos uma coisa, a primeira parte que nós lemos do versículo 1 ao versículo 16, o apóstolo Paulo exorta a andar em quê? Unidade. Este tipo de situações, iras mal resolvidas, a única coisa que geram, sabes o que é? A raiz da amargura. Faltas de perdão, raiz da amargura. E sabes o que é que isso faz no corpo? Separação. Essa é a coisa. E o inimigo é o que ele quer. Que eu esteja chateado com Miguel, que o outro esteja chateado com tal, que o outro esteja. Não saibamos, como gente madura, lidar com essas situações. Às vezes não é fácil, porque não, eu sei que não é fácil, mas temos a ajuda do Espírito Santo, também não estamos sozinhos para ele. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo para conseguir fazê-lo. E é o que o apóstolo está a dizer aqui. Se entrais nessas coisas, o diabo entra e a igreja de Efésios vai, separa-se, deita-se abaixo, porque o plano é estar unidos. Somente unidos é que vamos poder edificar a igreja. Então diz assim: não deis lugar ao diabo. O diabo não há que ser, não há que ser condescendente com ele. A única coisa que há que fazer, não há que abrir a porta ao diabo. A Bíblia ensina que é que há que fazer ao diabo? Resistir-lhe. É a única coisa. Então, uma pessoa vê. Então aí entra em luta a nossa mente natural, a vaidade da nossa mente, este eu faço, retalio, isto, aquilo e o outro, ou então o novo homem revestido em justiça e em santidade, que busca a unidade, que busca a pureza, que busca edificar, que busca tal. Então, esse homem deve imperar sobre esta ira, sobre esta. E assim, sabes o que é que fazemos? Fechamos a porta a quem? Ao inimigo. Não o deixamos entrar. Não o deixamos. É bonito isto, não parece que são versículos aí, mas são versículos bonitos, não é? Então diz assim, versículo 28, diz, e aquele que furtava, aquele que algum que veio identificado aqui, não? E aqui desta secção aqui começa-se a rir o pessoal, não? Isto vai connosco. Diz assim, aquele que furtava, diz, não furte quê? Não furte mais. Aquele que roubava diz, não roube mais. Olha o que é que diz, olha esta ensinança é bonita. Fazendo com as mãos o que é que é? O que é bom. Então, o que antes a gente usava as nossas mãos para, alguns dizem, a única coisa que eu fazia era limpar, não? Eu limpava o que havia, tá, não? Fazer, antes o que nós fazíamos com as nossas mãos, o mal, não é? Que servia para roubar, para fazer o mal, diz agora, como filhos de luz, usar as vossas mãos para fazer o quê? Para fazer o bem, olha o que é que diz, para fazer o bom e para que tenha que repartir com o necessitado. Então, de vidas que só destruíam, roubavam, tiravam, restavam, agora mesmo as nossas vidas, se entendemos isto, podemos trabalhar com as nossas mãos, não somente para ter para nós, porque temos que ganhar para o nosso sustento, mas também com o propósito de ter com quê para
Atender a quem? Ao necessitado. E essa, de alguma maneira, é a base de entendimento da nossa obra. Senão, por isso, limitaríamos só a pagar as contas. Não está, já que é o justo mesmo, nada. Então, quando uma pessoa entende isto tem uma transcendência maior do que somente o trabalho físico, mas também tem que ver com ele. Ah, porque o dar, quando uma pessoa quer dar, entende a obra que Cristo fez na nossa vida, não é? Que éramos ladrões e tal, e o Senhor agora temos uma vida nova. Então, o que uma pessoa quer fazer, sabes o que quer fazer? Quer dar. Deus se alegra de quem? Dos dadores alegres. Mais bem-aventurado é dar do que quê? Do que receber. Então, se nós levantamos de casa, quando saímos da cama com o intuito de dar, não é? Converte-se num motivo para. Isso parece quase um slogan, não é? Mas converte-se num motivo, sabes para quê? Para conseguir. Tu queres que a tua vida seja uma vida de bênção para outros. Trabalhas para abençoar não somente a ti, senão a quê? A outros. E o Senhor abre o campo, dá visão, abre caminhos que dizem, eu nem sei como é que a gente se meteu nisto, nem eu, tampouco, mas o Senhor encarrega-te. Se nós tivermos o intuito de quê? De dar. Enquanto não perdamos esse intuito, o Senhor vai-nos continuar a abrir caminho. Eu estou plenamente seguro disso. Porquê? Porque vai-nos dar motivos para conseguir, uma razão para ir para a frente, para alcançar mais. Porquê? Porque o nosso intuito é poder dar. Não é? Então diz assim no versículo 29, e aqui diz, é bonito isso também, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, noutras versões corrompida, mas só que for boa para promover o quê? Volto outra vez ao tema, não é? Para promover o quê? A edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra corrompida. Ter cuidado com o vocabulário, com a maneira como nos dirigimos, com a maneira que falamos, porque até isso o Senhor muda, não é? Porquê? Porque o propósito, e lembramos sempre disso, o nosso propósito qual é? Edificar. Edificar. Nenhuma palavra que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aqueles que o ouvem. Ou seja, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma necessidade, e nós devemos estar com este intuito no coração de que de promover a edificação. Promover a edificação das pessoas que estão ao nosso lado, das que trabalham conosco, das tal, quando falamos com este, promover. Se isso está em nós, vamos a estar sempre, constantemente, centrados, focados no propósito, não é? E diz assim no versículo 30, e isto é importante também, diz, e não interstiçais o Espírito Santo, diz, não interstiçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia de quê? Da redenção, não é? O Espírito Santo é aquele que está dentro de nós a fazer a obra na nossa vida de santificação. Então, é como se fosse o decorador da casa, não é? E qualquer coisa que manche a sua obra, ele entristece. Eu, por exemplo, agora nós estamos a terminar a casa que estamos a fazer e está a ficar bonita porque já estamos na fase dos acabamentos e tal. Então andamos ali, olha, está aqui porque queremos que fique bem, queremos que o resultado final seja bem. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Não é? Se fazemos alguma coisa, imagina-te, agora estamos a pintar as paredes brancas, chegamos ali e entornamos uma lata de tinta vermelha na parede. Como é que nós ficamos? Estamos lá e diz, triste, não é? Digo, o nosso trabalho todo por água abaixo, não é? Pois o Espírito Santo da mesma maneira entristece, sempre e quando nós não, sabes, não somos fiéis, não andamos em justiça, não andamos em santidade e manchamos a sua obra na nossa vida. Não entristeçais o Espírito Santo, para o qual fostes selados no dia da redenção. Versículo 31, livrem-se de toda a amargura. Então diz, livrem-se, deitem fora. E aqui o apóstolo Paulo faz uma lista de defeitos, vamos a dizer, e outra de virtudes. Diz, o que é que nós temos que livrar-nos? De toda a amargura, de toda a ira, de toda a cólera, de toda a gritaria, de todas as blasfémias, de toda a malícia. Era o que o apóstolo estava como membros desta nova sociedade da igreja, deste corpo de Cristo, filhos da luz, que buscam a pureza, a justiça, a santidade, devem-se livrar disto. Diz, em versículo 32, antes, sede uns para com outros, benignos,
Isso é o que nós devemos de buscar, sendo uns para com outros que é benignos, pacientes, diz compassivos. E aqui fala de uma coisa, perdoando-vos uns aos outros, assim também como Deus vos que vos perdoou. Como Deus vos perdoou. Devemos, isso é o que nós devemos estar enfocados. Voltamos ao mesmo tema. Para mim, isto é entender bem, bem o que é fazer parte do corpo de Cristo. E o propósito. Perdoando uns aos outros, não dando lugar ao diabo, deixando estas coisas que a ira, a cólera, tal, tal. A única coisa que faz é entristecer o quê? O Espírito Santo. E nós devemos estar enfocados noutra coisa. E agora vai entrar na última parte da exortação, que é andar em amor. Esta também é muito bonito, que é a outra parte. Então, andar em unidade, fundamental para os crentes, para a igreja, andar em pureza, já vimos aqui agora nestes versículos, e agora o apóstolo Paulo fala em andar em quê? Em amor, não, que é também sumamente importante. Diz assim, sede depois imitadores de Deus, então diz, olha, imitar, ou se quereis, sois parte do corpo de Cristo, sois parte da igreja, sois novas criaturas nele, sois filhos da luz, ser imitadores de Deus, como filhos que amado, e usa este término, é bonito isto, diz, como filhos amados, ter esta genética do pai, não ter a genética do outro pai, ter a genética do pai como filhos amados, e andai que, e aqui fala de uma continuidade, e andai em amor como também Cristo, ou seja, não é dizer, olha, andai em amor porque sim, não, andai em amor porque Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro que suave. Da mesma maneira que Ele se entregou por nós, com sacrifício por nós, nós agora devemos andar que em amor, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Tenha isto em mente. Da mesma maneira, não estamos a fazer nada do outro mundo que o Senhor não tenha feito primeiro. Da mesma maneira que Ele andou e se entregou a si mesmo como sacrifício a Deus e como ofrenda e que um cheiro suave a Deus, assim devemos andar nós também. E agora olha o versículo 3 e volta aqui outra vez ao tema. Mas as pessoas que andam em amor, as antípodas de andar em amor devem ser estas. Mas prostituição e toda a sorte de impureza e cobiça, nem ainda se quê? Se nomeie, ou seja, nem ainda se nomeie entre vós, como convém que aos santos, ou seja, nem se nomeie entre vós, nem torpeza, nem conversa tola, nem chucharrices, que não convêm, e antes bem o que é que se devia de ver? Ações de quê? De graças. Ações de graças. Agradecimento. Isto era o que deve ver-se. Pois sabeis isso, nenhum devasso impuro, e aqui faz aqui um ponto importante, diz, nenhum devasso impuro, avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ou seja, nenhum. Ou seja, quem anda nessas coisas não pense, não vai ter herança no reino de Deus. Diz, versículo 6, então diz assim, porque é que o apóstolo Paulo diz isso? Porque havia gente lá, tinha a ensinança que dizia, olha, pode-se viver de qualquer maneira. Eu vos explico isto assim de maneira fácil. Porque é que ele escreve isto aqui? Porque em toda a região da Ásia havia uma ensinança que dizia, os gnósticos diziam que podia-se viver de qualquer maneira, porque uma matéria era má, o espírito é que contava, a matéria ia ficar cá, o corpo fica cá enterrado e o espírito vai para cima. Então, vivamos de qualquer maneira. Usavam prostitutas no templo ou seja, era uma coisa horrível. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz assim, ninguém vos engane, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Voltamos ao mesmo, ou seja, a importância da ensinança. Ninguém vos engane com as palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Da desobediência. Ou seja, por estas coisas justamente vem a ira de Deus. Acumulam ira para o dia da ira. Não é? Ninguém vos engane. O caminho não é aí. O caminho é justiça e quê? E santidade, é o novo homem, sois filhos da luz, essas coisas já não têm que fazer parte da nossa vida. Versículo 7, portanto, diz, não sejais participantes de quê?
com eles, não entreis nas suas coisas. Mesmo que venha alguém a seduzi-los com uma oferta, diz, não sejais participando com eles. Pois outrora, e então diz, pois, muito eu gosto desta palavra, diz, pois outrora erais quê? Trevas. Em outro tempo erais trevas. Mas agora, diz, já não somos trevas, não somos quê? Filhos, agora sois luz no Senhor e andai como quê? Como filhos da luz. Já não os deixeis enganar, ou seja, por muito que venha alguém enganar-vos, já não. Antes era trevas, antes sim, seguíamos a corrente deste mundo, mas agora já não. Porquê? Porque não foi desta maneira que aprendemos assim a Cristo. O novo homem reveste-se de justiça e de quê? De santidade. Não, já não é para estas coisas. É bonito isto, ou seja, que o apóstolo Paulo a ensinar-lhes, a dizer, olha, não vos deixeis enganar. Versículo 9, e porquê é que não devemos entrar aí? E isto nós vemos, diz, como é que, às vezes diz assim, pá, como é que tantos como deitam a vida a perder por um... E é verdade, eu tenho temor dele, ou seja, é uma das minhas orações que o Senhor me guarde, não é? Deste tipo de enganos e tentações, por isso é um engano, como a pessoa nem o vê, sabes? Mas como é que deitam a perder uma vida inteira? É um desastre. Diz, pois o fruto da luz consiste nisto, em toda a bondade, diz, o resultado, o fruto da luz, de andar em luz, de viver em luz, de ser filhos da luz, da obra do Senhor na nossa vida, manifesta-se desta maneira. O fruto da luz manifesta, consiste em toda a quê? Em toda a bondade, em toda a justiça e em toda a quê? Verdade. E sabes o que é que ele faz? Este resultado desta vida unida a Cristo, unida ao corpo de Cristo, estamos bem entendemos bem estas coisas. O resultado é aqui, descobrindo o que é agradável ao quê? Ao Senhor. A minha nova versão internacional põe discernindo o que agrada ao Senhor, o que agrada a Deus. A nossa intenção é, Senhor, eu quero estar melhor. Estar a discernir, estar a descobrir o que agrada a Deus. Eu quero estar dentro da tua vontade. Não quero ter nada a ver com estas obras das trevas. Não quero ter nada a ver com isto. Eu quero andar em bondade e em justiça e andar em verdade. Sabes o que é que passa quando o homem em verdade? Há um versículo que diz, eu creio que é no Provérbio 28, se não estou a erro, e corrigir-me se estou enganado, diz que o ímpio foge sem que ninguém o quê? O persegue. Porquê? Porque não anda na verdade. Então sempre tem que se andar a esconder. Agora, diz, o justo, diz, é mais confiado que um leão. Sabes como é que anda o leão? Pum, seguro de si, é o rei da selva. Sabe? Diz, o justo é mais confiado do que um leão. Então andamos nesta vida com a cabeça levantada, não andamos a olhar para trás. Porquê? Porque andamos na verdade. Então, quando pisamos no chão, a pisada escuta-se. Entende? Não sei se me consigo explicar. A pisada escuta-se. Somos gente efetiva. Se não é assim, somos gente com muito pouca força. Então diz, descobrindo o que é agradável ao Senhor, discernindo, a nossa vida está em um constante discernimento. Porquê? Porque queremos crescer, queremos ser mais santos, se possível, queremos buscar as coisas que lhe agradam a Ele. Versículo 11, e não vos associeis com as obras infrutuosas da quê? Não vos associeis, não teneis nenhum tipo de associação, não deixeis, ou seja, o tema era justamente de fechar portas. Fechar portas, ou seja, não vos associeis. Qualquer brecha, qualquer porta aberta com as trevas, o inimigo vai entrar. Então diz, não vos associeis com as obras infrutuosas, que não vão ter fruto nenhum, diz, das trevas. E agora há aqui uma coisa que é importante. Às vezes eu digo, não, mas eu não participei, eu não fiz nada. Eu estava lá, mas não quê? Mas não fiz. Mas aqui nós já como crentes temos uma obrigação, que é a obrigação, se vocês vão aí ao lado, na Thompson, há aí um parênteses, onde diz a palavra condenaia, sabes o que é que diz? Dever de reprovar. Não é somente não participar, estar a ver e não participar, porque quem cala consente. Senão é um dever de quê? De repreender. E estamos no corpo de Cristo. Se vemos alguma coisa que não está bem, sabes? Ou seja, devemos de quê? De repreender. Porquê? Porque vai fazer mal ao corpo. E vamos ser afetados todos. Não vale já somente de ver e não fazer. Quem cala consente.
Não, já não vale isso, senão temos o dever de repreender. Diz assim, eu li uma frase de um teólogo que dizia assim: o grande mal do nosso século, sabes o que é? Pintar os pecados mais vergonhosos com as melhores cores. É bonito isto, diz, pintar os pecados mais vergonhosos com as melhores cores. Tratá-lo de fazê-lo bonito. Dever de repreender, pois o que fazem em oculto, versículo 12, é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém tornam-se quê? A luz traz tudo ao de cima, a gente consegue ver tudo. Tornam-se visíveis, pois a luz é tudo que manifesta. Então faz um chamado, diz assim: desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos e Cristo que te iluminará. E aqui está a falar de mortos, não está a falar de mortos tal. Se vais aí ao lado, está a falar de mortos espirituais, mortos em pecados. Se ainda estamos nesta condição, o Senhor está-nos a fazer um chamado hoje a levantar-nos, a fazer alguma coisa, a querer sair daí. E a luz de Cristo te iluminará e vais a poder ver a tua condição e vais a poder sair desta situação de preso, de morto em pecado e passar para a vida. Versículo 15 diz assim, então diz a falar aos Efésios, não é? Diz, olha, portanto, e a nós, não é? Diz, portanto, vede prudentemente como andeis. Eu estou a ver o apóstolo Paulo como um homem mais maduro a dizer isto a eles, olha, portanto, vede prudentemente como andeis. E porquê? É tão importante, diz, não como insensatos, senão como pessoas que sábias, andar com sabedoria, buscar a sabedoria do alto, não andar de qualquer maneira. Vede prudentemente como andeis, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são quê? Ele diz, os tempos são maus, eram maus naquela altura e continuam a ser maus agora, e piores ainda. Diz, e a igreja, nós, os crentes, temos que andar de maneira que é prudente, ser cuidadosos, de uma maneira sábia, andando basados na sabedoria que vem do Senhor. Diz, não vos enganeis, toda a dádiva perfeita vem do alto, do Pai das luzes, aqui embaixo não vamos encontrar sabedoria. E se alguém não tem sabedoria e precisa de sabedoria, está passando alguma situação, diz a Bíblia em Santiago, sabes o que é que diz? Pede a Deus, e o Senhor que a dará. Temos a ajuda do corpo de Cristo para ajudar-nos. Não sei, pergunta. Essa é outra bênção que nós temos. Eu muitas vezes não sei o que fazer. E graças a Deus tenho algum irmão maior que posso, olha, não sei o que fazer. Para um homem dar ajuda não é fácil, dizer que não sabe o que fazer, mas muitas vezes é assim, não sei o que fazer, não sei o que fazer com os filhos, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Então, graças a Deus, temos a multiforme sabedoria do Senhor, que é a igreja, para nos ajudar. E temos que usar, é uma bênção que nós temos, é uma bênção ter gente, irmãos maiores, que têm cabelos brancos, pela experiência, por uma vida de serviço digna. Conhecemos o seu testemunho em qual podemos ir e pedir conselho. E podemos ir e pedir conselho, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, versículo 17, já estou a terminar. Pero que não sejais quê? Não sejais insensatos. É como dizer, olha, não sejamos insensatos. Isto tem um peso muito mais grande do que somente palavras plasmadas aqui. Diz, não sejais insensatos. Está a falar da nossa vida, do nosso destino. Não sejais insensatos, mas entendei qual é que é a vontade do Senhor. E então diz assim, não os embriagueis com quê? E agora diz assim, Jorge, então mas o que é que aparece isto aqui, não os embriagueis com vinho? Sabes porquê? Porque naquela altura, lá em Éfeso, eles tomavam, porque diziam que ao tomar chegavam a um estado de clímax e conseguiam adorar melhor. Isto é real, podem estudá-lo. Diz, então, aqui o apóstolo Paulo está a dizer, não façam como eles, que, assim, que bebem. Diz, não vos embriagueis, o caminho não é andar a embriagar-se, tu te embriagas com vinho, bebes, perdes o controle, domina-te. O vinho domina-te, controla-te. Então está a dizer aqui, por outras palavras, não os embriagueis com vinho, porque a única coisa, então eles embriagavam-se com vinho, e o que faziam era, com as sacerdotisas que havia no templo, pois já podes ver o que é que eles faziam, e é isso, diziam que estavam num clima, se estavam a adorar a Deus. Era o que eles diziam, a adorar a Deus, o templo da Diana e toda a história essa. Aquilo era uma situação complicada. Então aqui está a dizer, como é que isto se aplica a nós? Não os deixeis controlar por nada.
que não seja o Espírito Santo. Diz, não vos embriagueis por vinho, porque leva a quê? À libertinagem, mas enchei-vos, e aqui diz, mas enchei-vos do quê? Do Espírito, deixai-vos, por outras palavras, isto está num tempo verbal, que o que está a dizer é deixar-vos encher pelo Espírito do Senhor, deixar-vos encher pelo Espírito do Senhor. E de que maneira podemos encher-nos, de que maneira podemos estar? Olha o que é que a Bíblia diz. Falando entre vós com quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando a quê? Ao Senhor no nosso coração. E dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz assim, sujeitando-os uns aos outros no temor a quê? A Cristo. A igreja também é a sujeição, ser capaz de sujeitar-nos, encher-nos no Espírito. Uma pessoa que está cheia do Espírito, que se enche, não está embriagada com outras coisas. Uma pessoa que está embriagada com outras coisas não se sujeita. Porquê? Porque anda na vaidade do seu pensamento. O Espírito não o domina, não entende estas coisas, não é capaz de entender qual é a vontade do Senhor. Então o que faz é rebelar-se contra, contra o corpo de Cristo, contra os irmãos, Mas as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que se deixam encher pelo Espírito, que vivem esta vida de cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, é o que é a nossa litúrgia, vamos a dizer aqui da igreja, é a maneira também de encher-nos, de estar controlados pelo Espírito. Então não vai ser um problema viver esta sujeição. Porquê? Porque somos membros do mesmo quê? Do mesmo corpo. Voltamos à mesma coisa. E ninguém faz mal ao seu próprio quê? Corpo. Eu aleijo-me no pé, sabes o que é que faz a minha mão? Ou dou uma cotovelada, a minha mão vai. O meu corpo automaticamente protege, está sujeito, não é? E assim nos articulou o Senhor, não é? Para viver desta maneira. Bom, já não vou seguir e aqui vamos a terminar. Eu espero que tenha. Pronto, tenham sido esses estudos, tenham sido, não sei se tão efetivos como foram, mínimo para mim, na hora de prepará-los, e eu creio que já depois para as outras semanas, o Miguel já, se tudo vai segundo o programado, não é? Já entramos no capítulo 6 para, da guerra espiritual, está bem? Pronto, que o Senhor os abençoe. Também despedidos da gente que está na plataforma. Tenham um bom dia e que o Senhor os abençoe.